Oi, gente, bom dia. Eu sou a Laura Damasceno e tá começando o nosso segundo encontro pra gente falar sobre o novo consignado privado. Sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade para enviarem as dúvidas de vocês pelo chat, que ao longo da próxima hora a gente vai tentar resolver, não exatamente resolver, né, mas pelo menos esclarecer o máximo de questões em relação ao crédito do trabalhador. O nosso primeiro webinar focou nas questões-chave do lançamento do programa e agora, passados 2 meses, a gente vai falar de forma clara e objetiva sobre o que já deu para a gente perceber e aprender desde então, as novidades lançadas nas últimas semanas e as que estão, para serem implementadas e, claro, as principais dúvidas que estão chegando para o RH diariamente. Ou seja, nesse segundo capítulo, a gente vai seguir trocando e evoluindo juntos. E mais pro final, a gente vai não só, responder às dúvidas de vocês, como também contar sobre um material super legal desenvolvido em parceria com a InvestPass, que vocês vão receber. Eu dou mais informações aí no final da live. Então fiquem com a gente, que vai valer muito a pena. Mais uma vez, eu recebo Delber Lage, CEO da Salary Fits, empresa da Serasa Experian, que é pioneira e líder de mercado, quando a gente fala de crédito consignado no Brasil, e que está acompanhando esse tema desde o inicinho, participando inclusive de conversas com o governo federal. E eu recebo também o diretor de RH da Serasa Experian na América Latina, Antônio Catarino, o AC, a nossa melhor fonte sobre os impactos dessa mudança na prática. Delber, já vou começar com você, que junto da Salary Fits tem acompanhado a implementação do crédito do trabalhador de todos os lados, do governo, das empresas, dos bancos e dos colaboradores. Eu queria te pedir para colocar todo mundo aqui na mesma página, para a gente começar em pé de igualdade essa live. Então eu queria que você contasse como é que tem sido a implementação do programa, em que etapa a gente está nesse momento, se a gente já tem aí alguns dados sobre o perfil dos trabalhadores que mais estão solicitando o crédito privado e para quais finalidades. Legal, pessoal. Queria agradecer a participação de todos aí. É uma satisfação enorme a gente poder voltar para esse espaço para a gente continuar a entender e discutir um pouco sobre os desdobramentos do novo crédito do colaborador, o novo crédito do trabalhador. Pessoal, acho que assim, para começar, eu acho que já deu para atestar que existe um potencial enorme nessa linha de crédito. Aquilo que a gente vislumbrou e que a gente comentou durante o primeiro webinar, e que já era uma expectativa do mercado, de alguma maneira se materializou e há não só uma demanda por parte dos colaboradores por esse tipo de crédito, mas igualmente há um apetite do mercado por oferecer um produto financeiro com esse caráter na medida em que ele é significativamente mais sustentável do que outras opções de crédito ao consumo sem colateral. No entanto, como diria o poeta da Marvel, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O que a gente percebeu também ao longo dessas semanas, aí, um pouco mais de meses, do novo crédito do colaborador, é que há uma série de desafios operacionais e também de ajuste de mercado para que essa oferta alcance, digamos, a sua plenitude em termos de capacidades e até de entendimento de mercado. Tá? Ainda estamos, para aterrissar um pouco o meu argumento, a gente ainda está no momento de desenvolvimento do produto em si, de entendimento de qual a melhor forma de fazer e até de acomodação do mercado entre a transição do que a gente tinha antes ao que a gente pode ser agora e uma calibragem por parte das instituições financeiras em termos de qual é o melhor tipo de oferta que eu posso colocar agora. Então, o que a gente percebe? Vou trazer alguns dados para vocês, mas eu queria que todo mundo tivesse em mente que esses são dados de uma gravura do momento atual. Eu não tenho a perspectiva de que esses dados vão se perpetuar na medida em que esses ajustes vão permitir que os bancos tenham mais confiança, que os colaboradores tenham mais entendimento, que o RH seja mais proativo e que, consequentemente, a gente não melhore, mas tenha uma amplitude maior do que é ofertado. Uhum. Tá? Mas para dar um dado aqui que eu acho que vai enquadrar bastante o perfil do que está acontecendo agora. Se a gente olhar para a nossa carteira de crédito consignado privado, pré-legislação, a gente vai ver que essa carteira ela era uma carteira que tinha uma diferença em relação a tamanho de ticket, tamanho de parcela, com relação ao consignado público, por conta da estabilidade dos servidores públicos, mas já era uma carteira que a gente pode considerar, para empréstimo pessoal, bem madura. Os empréstimos variavam em torno de 20 a 25 mil reais, num prazo de repagamento ali entre 24 e 48 parcelas, o que era já uma proposta no tempo bastante madura,
e que implicava um certo nível de confiança das instituições financeiras naquele modelo. Quando a gente vem para o modelo atual, o que a gente percebe? Que daqueles 12 bi que foram divulgados de originação nas últimas semanas, o ticket médio está em torno de R$ 5.800. E o número de parcelas em 17 parcelas. Ou seja, 5.800 de empréstimo liberado, 17 parcelas, R$ 317 de desconto por mês, o que significa que as instituições financeiras estão tentando calibrar, entender um pouco ou limitar um pouco a exposição delas no tempo para entender para onde vai esse mercado. Então, se a gente for comparar modelo anterior com o modelo atual, a gente está falando de um ticket menor, né? E também de uma exposição no tempo bem menor, se eu pego 17 para 48 meses. Isso quer dizer que a tendência é continuar dessa forma? Não. Eu acho que aqui a gente está tendo um momento de ajuste, né? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, muita instituição convertendo empréstimo pessoal num empréstimo consignado, que tem um pouco mais de colateral, com uma taxa um pouco melhor. Então ainda é cedo para a gente cravar, vai ser assim, mas na minha opinião isso aqui elucida e exemplifica muito bem o status que a gente está agora, que é o status ainda de acomodação desse mercado. Bom, mas de toda forma, ouvindo esses números, não é difícil imaginar quanto trabalho extra o RH passou a ter para fazer essa roda girar, né? AC, na sua opinião, como é que tem sido para os profissionais de RH lidarem com esse aumento, né, de responsabilidades e de tarefas num setor que normalmente já é sobrecarregado, né? E o que tem mudado na prática? Quais têm sido as principais dificuldades operacionais até agora? Eu acho que, como o Delber trouxe, né? Eu acho que tem aí, esse momento de ajuste traz, obviamente, uma insegurança em algumas coisas, e aí você tem que trabalhar para que essas coisas sejam ajustadas. Então, a gente ainda vê problemas em escrituração no e-social, a gente vê ainda valores, né, limites para cada um dos colaboradores não corretos, então isso pode gerar também empréstimos que depois vão gerar algumas outras dificuldades lá na frente. A gente tem visto também situações onde o funcionário já tinha um empréstimo anterior e aí ele conseguiu fazer outro, ou seja, então falhas estruturais, obviamente sendo corrigidas, faz parte da transição, mas eu acho que o grande ponto aqui é muita gente questionando, porque o RH na verdade virou o hub de questões relacionadas ao consignado. E eu não estou nem falando da Serasa, eu estou falando de uma forma geral, as pessoas, os meus amigos que a gente acaba conversando de outras empresas, de uma forma geral, o RH virou o hub de informações. Então ali eles vêm procurar sobre como que eu faço, qual é o banco que eu posso escolher, coisas básicas até. Atrelado a isso, a gente tem ainda uma deficiência na educação digital de muitos colaboradores, porque, obviamente, o processo hoje é digital. Somado a isso, a gente ainda tem aquelas empresas que nunca, que por política ou por decisão, não tinham consignado, porque isso era uma decisão da empresa fazer algum tipo de negociação com um banco específico. Hoje não, hoje está liberado. Então, a empresa hoje, além de todas essas falhas de infraestrutura que a gente acabou de dizer aqui, as empresas elas estão recebendo lá, no final do mês, uma lista de pessoas que fizeram consignado e que ela vai ter que, obviamente, a empresa vai ter que pagar, a empresa depois vai ter que conciliar, a empresa vai ter que gerenciar esse fluxo. E, obviamente, depois cuidar dos impactos disso, que são os impactos de não controle financeiro e, obviamente, isso pode gerar impactos no trabalho. Então, é mais ou menos esse cenário hoje que a gente está enfrentando e, obviamente, aumentou a carga do RH, sem dúvida nenhuma, e a responsabilidade do RH, inclusive. Delber, você acredita que esses pontos estão dentro do esperado? Você já identificou alguma questão referente ao RH e aos trabalhadores que não estavam no radar até então, né, antes do lançamento do crédito do trabalhador? E já complementando, como, na sua opinião, o governo tem contribuído para tornar essa implementação mais bem-sucedida? E, claro, como é que a Salary Fits pode ajudar nesse processo? Legal, acho que vários itens interessantes aqui para a gente discutir e pensar. Em relação ao que está acontecendo, eu acho que confirmaram algumas das hipóteses que a gente tinha levantado, inclusive no último webinar, né? Ou seja, há questões ali de novas demandas surgindo para o RH, como o AC colocou muito bem, no próprio relacionamento e informação do colaborador.
a gente tem visto muitos colaboradores, né, demandando do RH informação sobre o que eles têm direito, como eles podem fazer, como não podem fazer, e certamente cabe ao RH, até para conseguir conscientizar os colaboradores da ferramenta que eles têm à disposição, passar um conjunto de informações básicas para esses colaboradores para que eles possam utilizar de maneira mais eficiente essa ferramenta, né, para a qual eles têm demanda. Então, para citar alguns exemplos, um colaborador que já tem um consignado não pode pegar um novo, né? E nós vimos na prática, no nosso universo de empresas, que 5% dos empréstimos concedidos, dos novos empréstimos, foram para pessoas que já têm um crédito consignado. Esse, pessoal, é um problema para a instituição financeira. Este é um problema para o colaborador, claro, que vai dar sobreendividado, e é um problema para o RH, na medida em que a MP, que estabelece essa nova forma de consignado, determina que, se for uma questão operacional do RH, a responsabilidade é da empresa. Então, isso implica custo financeiro para a empresa, né? Imagina aí, dependendo do seu número de colaboradores, 5% daqueles com uma incompatibilidade, o que isso pode significar? Então, acho que a conscientização ajuda até na prevenção. Se eu comento com o colaborador, olha, se você tem um empréstimo consignado no modelo antigo, não cabe a você pedir um novo. Primeiro, que está errado. E segundo, que o melhor cenário para você é procurar a instituição financeira que já te deu aquele empréstimo e refinanciar. Porque existe na lei uma obrigação de que ela refinancie a uma taxa mais baixa. Então, essa dimensão de conscientização, ela é muito mais do que tirar um trabalho de responder do RH. Sim. É uma dimensão preventiva de responsabilidade para o colaborador, de responsabilidade para o RH, de problema para a instituição financeira. E lembrem, pessoal, o problema para a instituição financeira implica em custo mais alto, consequentemente em taxa mais alta para o colaborador. Então, ser responsável, ser proativo é muito relevante. E então, temos questões aí do relacionamento do colaborador com o RH, tem questão do relacionamento do RH com as instituições financeiras. Outro dado interessantíssimo que a gente percebeu, né, do histórico que a gente tem, é que 36% dos novos empréstimos são ofertados por instituições financeiras que não tinham relacionamento com as empresas. Então, 64% foram daqueles bancos que já trabalhavam com a empresa, mas mais de um terço são de instituições que são novas. E aí a gente pode ter duas inferências aqui. Legal, tem mais competitividade, tem mais acesso, mas, por outro lado, se houver uma situação de não desconto da parcela, de licença, de rescisão contratual, isso implica que um terço dos empréstimos que estão na carteira da empresa agora vão ter que ser alinhados, discutidos com uma instituição financeira com quem você não tem contato. Então, isso já é um outro ponto de preocupação para a gente avaliar. E, por fim, pessoal, 24% dos empréstimos que a gente recebeu novos da nossa plataforma foram ofertados com valor de parcela superior à margem consignável que estava cadastrada na folha de pagamento daquele empregador. Isso podem ser dois problemas. Pode ser um problema que a empresa, no consignado antigo, calculava a margem com métricas que não são o cálculo determinado pela nova MP. Isso significa que o RH tem a obrigação de ajustar. Ou pode ser o caso de que o RH colocou errado no E-Social, ou o E-Social, a DataPrev, na hora de calcular as informações, calculou supermargem, e aí o problema não está no RH. Então é importantíssimo auditar, entender o que está acontecendo, e se eu estou falando que são 25%, é um quarto, daquelas transações, e que são um volume de transações muito altos. Então, de fato, Laura, assim, a gente está vivendo um momento de acomodação, um momento de entendimento, e para acabar de responder a sua pergunta, a boa notícia é que o governo tem, de fato, se mostrado muito aberto para melhorias. Existe um cronograma de desenvolvimentos da DataPrev para melhorar. O governo tem recebido instituições financeiras, entidades de classe, de associação de fintech, associação de RH, tem interagido com contadores, com o sistema de folha para melhorar o processo. Então, nesse contexto, foi inclusive base para minha afirmação de que no futuro a gente vai ter melhorias nisso. E em relação ao Salary Fits, eu vou ter que puxar a sardinha para o nosso lado, né? Todos esses elementos que eu citei aqui são elementos que a gente ajuda o RH a mapear. Ou seja, a gente consegue entender, né, qual foi o problema ali de eventual incompatibilidade de um empréstimo fornecido para um colaborador que já tinha empréstimo. A gente consegue ajudar na interação com as instituições financeiras para renegociar a situação, para compor a situação. A gente consegue entender onde que está o problema de um desconto de parcela maior do que a margem que estava lá, se o cálculo da margem estava errado ou não, se o problema está no E-Social, se o problema, por outro lado, foi o cálculo da DataPrev, e também a gente consegue apoiar com os bancos. Então, nós da Salary Fits estamos absolutamente, né, imersos nessa discussão de um lado, mas de outro lado traduzindo isso em apoio
para que o RH possa ter uma gestão mais sustentável, inclusive de informação, tá? Para quem está assistindo o webinar aqui, pode bombardear aí nossas redes sociais, o comercial @SalaryFits. A gente tem material que a gente disponibiliza para o RH para conscientizar o colaborador do que pode, do que não pode. Tem um material com passo a passo para o próprio RH. Então, acho que informação não pode faltar e é nosso papel contribuir para esse debate. Maravilha. Bom, e aproveitando esse gancho, né, da importância da conscientização dos colaboradores, a gente sabe, né, que para muito além das questões práticas, o RH é crucial para a promoção de saúde mental dos colaboradores, e a gente sabe também que saúde financeira e saúde mental andam de mãos dadas e que a educação financeira, quando ela é bem feita, ela é sim capaz de promover mudanças de hábito, né, e de transformar vidas. Num país com uma população tão sobreendividada como o Brasil, isso é de especial importância. Então, eu queria muito te ouvir sobre como, na sua opinião, as empresas deveriam, né, dentro, claro, das suas possibilidades, dar suporte aos colaboradores em relação a essas decisões financeiras, né, como, por exemplo, a tomada de um empréstimo, como lidar com essa nova possibilidade que se abriu. Eu acho que, eu concordo absolutamente, mas o primeiro ponto aqui é, para o RH também estar disponível para que ele possa trabalhar essa mudança, e esse é o que a gente chama de change management, né? Dentro das organizações e até ajudar culturalmente para que as pessoas entendam a relação do consignado com o seu dia a dia e assim por diante. Você precisa também trabalhar dentro de casa para que você operacionalmente você não tenha que ficar ali sobrecarregado. Então, concordo absolutamente com o Delber, né? Eu acho que a gente tem a solução aqui na Serasa da SalaryFits e a gente gerencia o processo de ponta a ponta, fazendo com que eu tenha, obviamente, uma gestão sobre isso, mas de uma forma muito mais automatizada e com controles muito fortes. Então, a gente consegue ir para um outro patamar. Quando você operacionalmente resolve o seu problema, você consegue ir para um segundo momento que é o mais importante de todos, que é o quê? Como que você gera esse cuidado com seus funcionários e os seus, né, as pessoas que estão envolvidas nesse processo. A gente sabe que, culturalmente, o Brasil, a gente tem uma oportunidade gigante nessa questão de como a gente ajuda essas pessoas a entenderem os impactos financeiros e, obviamente, a gente também sabe, tem vários estudos que demonstram isso, a gente não precisa entrar em detalhe, que uma pessoa endividada, ela vai refletir essa dívida não só no lado financeiro, mas de uma forma geral na sociedade. Ela vai ficar mais irritada, ela vai começar a ficar... Provavelmente ela vai ter preocupações que ela traz para o trabalho, ela vai, obviamente, trocar, às vezes, um trabalho por R$100 de diferença, ou porque ela acha que isso pode resolver a vida dela. Enfim, eu acho que tem consequências e desdobramentos nessa história toda que faz com que o RH, antes, ele poderia ou não ser ter uma atitude mais proativa com relação à educação financeira dentro das suas organizações, e agora, na minha opinião, isso passou a ser fundamental. Por quê? Porque está liberado e as pessoas podem recorrer a isso. O crédito, conceitualmente, você ter crédito, isso é importante. Isso é muito importante porque, obviamente, você democratizando o crédito, você ajuda as pessoas a terem acesso a coisas que, como o próprio Delber sempre diz, né? Quem nunca financiou alguma coisa, né? Quem comprou uma casa sem financiar? Quem comprou um carro, às vezes, sem financiar? Ou seja, é importante. Mas usar com consciência, eu acho que esse é o ponto principal do RH e principalmente, a gente ainda não sabe quais são os novos impactos que isso vai gerar na ponta, psicológicos ou não, familiares ou não, mas a gente precisa atuar fortemente para que isso realmente tenha mais consistência dentro das organizações e ajudar os nossos funcionários a terem um pouco mais de entendimento do que coisas básicas como qual que é o custo total efetivo daquela operação, qual é o impacto daquilo no dia a dia, qual é o comprometimento dele de renda, ele consegue viver com a outra diferença e além disso, ele também entender que ele tem que usar isso com parcimônia, né, de forma correta e de forma inteligente. Então, eu acho que esse é o ponto do RH que ele precisa fortemente estar de olho agora e é fundamental.
Ô, Laura, permita-me interromper aqui só para fazer um alerta, aliás, uma provocação travestida de alerta, né? Eu acho que para a gente tentar entender um pouquinho, assim, materializar para o RH e para os outros gestores que estão aqui nos acompanhando, alguns pontos muito interessantes, né? Tanto dos dados que eu trouxe quanto do que o AC acabou de comentar. Olha só, assim, quando a gente fala de vamos ter uma série de problemas operacionais, né? E pode ser que um colaborador tenha um empréstimo no novo consignado quando ele já tinha no antigo, pode ser que haja uma questão de a parcela a ser deduzida é maior do que a margem consignável. Tudo isso é uma questão operacional que dá uma necessidade de tratamento, que pode gerar uma responsabilidade para a empresa, mas na minha avaliação isso é a ponta do iceberg. Sim. É interessante que a gente coloque um pouco a cabeça para baixo do espelho d'água, entenda o que mais que isso significa. Então deixa eu tentar trazer alguns exemplos aqui e chamar mesmo a responsabilidade do RH para participar de maneira muito mais proativa dessa construção. Se a gente está olhando para o nosso universo de empresas e deixando bem claro aqui para todo mundo, esses dados que eu trouxe, né, de 36% de originações com financeiras novas, de 5% de dupla originação, ou de 24% de, vamos chamar, margem menor do que a parcela a ser descontada, são dados do nosso universo de empresas. E aí tem um ponto interessante, porque o nosso universo de empresas, com as quais a gente já trabalhava no consignado antigo, são empresas que têm um nível de maturidade em relação ao processamento do consignado já bastante consistente, que já existe algum certo nível para os colaboradores, até de conhecimento do produto. Agora imagina uma empresa, e eu vi várias aqui, né, nos meus anos tentando vender a Salary Fits, que tinha uma postura mais refratária ao consignado, que falava, olha, eu não quero me envolver com a vida financeira do colaborador, aqui na nossa empresa a gente não gosta do produto, eu não vou permitir que haja consignado aqui. Para essa empresa, pessoal, os impactos podem ser muito maiores. Sim. Primeiro porque os colaboradores podem tá ali na carteira digital de trabalho tentando alguma oferta de consignado, absolutamente desassistidos e desamparados em termos de informação. Segundo, que a própria rotina de folha dessa empresa pode não estar preparada para receber uma transação de consignado. Terceiro, que o RH pode não ter antevisto o impacto que existirá caso haja pagamento da guia para recolhimento da parcela, sem o devido desconto na folha de pagamento, e se perde a data de corte da folha. Então, para aquela empresa que ainda não tinha uma operação de consignado muito bem estruturada, isso aqui significa um mundo novo e um mundo que merece muita atenção. Agora, para aquela empresa que já tinha consignado, vamos parar e vamos fazer algumas perguntas. Qual era a taxa média de consignado que eu tinha no meu modelo anterior? Na nossa base, era em torno de 2,40% ao mês. Hoje, a taxa média está batendo 4%, 5%. Qual que é a pergunta que o RH tem que se fazer? Como que eu trabalho para conseguir voltar a taxa para o meu colaborador? A taxa que era antes, por que agora ele vai ter que pegar uma taxa um pouco maior? Né? Se ele tinha antes acesso a um crédito que gerava em torno de R$20 mil para pagar ali em 24 parcelas, por que agora ele vai ter que estar distrito a uma parcela de R$5.300? Quais são as opções que ele tem? E o ponto interessante aqui, AC, é que a gente tem que entender a MP, entender a estrutura da nova legislação, não só como as obrigações do RH, mas como quais são as ferramentas, as opções que o RH tem para trazer mais estabilidade e inclusão financeira no ambiente de trabalho. Dou exemplos, tá? Não tem uma previsão ali de que a instituição financeira que já tem uma transação de consignado com um colaborador tem que portar para o novo consignado em 120 dias com uma taxa menor? Qual vai ser a tendência, gente? Das instituições portarem com a menor taxa possível. E se o RH for proativo, chamar aquela instituição e dizer para ela, olha, eu vou te ajudar a fazer essa portabilidade, a contactar os colaboradores, vou diminuir o seu custo para fazer isso, mas qual é a taxa que você vai me dar para fazer isso? Como que eu vou melhorar essa taxa que já existe para o meu colaborador? Né? Ou o contrário, se 64% dos novos consignados ofertados na nossa base são por empresas que já ofertavam consignado, será que o RH já parou para olhar e ver se esse mesmo banco que estava ofertando um consignado antes está ofertando uma taxa comparável à taxa que era de antes, ou se a taxa é maior? E o que pode ser feito para diminuir? Exatamente. Será que o RH já ponderou para os seus colaboradores, olha, você tem um empréstimo pessoal né, para o qual você está pagando 6%, 7%, 18% se for um cartão de crédito. Você já parou para pensar que agora você tem um consignado, você pode pagar bem menos? Então, aqui, não só em termos de obrigação, mas, na minha opinião, o RH proativo, e por isso que eu falo que é um alerta travestido de provocação, por que ele não vai parar e olhar para isso e tentar fazer, de fato, não só a nova modalidade funcionar, mas uma melhoria para a vida financeira do colaborador. Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade aqui para trabalhar e, claro, vou puxar a sardinha de novo, a Salary Fits está mais que à disposição para ajudá-los nessa jornada. Não, maravilhoso. E eu vou aproveitar a sua provocação para
seguir um pouquinho nessa linha, né? Que a gente entendendo, então, que o RH que tem salary fits, né? Ele tá com essa parte aí do operacional um pouco mais resolvido, quer dizer, bastante resolvido, e aí ele tem tempo, então, para ser proativo, né? No relacionamento com os bancos. Idealmente, ele também deveria ser mais proativo em relação à educação financeira dos seus colaboradores. A gente fala muito de educação financeira, né? Fala-se muito sobre educação financeira, mas aí fica aquele termo guarda-chuva meio genérico. Então, eu queria a ajuda do AC para a gente também tangibilizar um pouco mais essa questão em relação, né, tanto à sua vivência quanto à troca com os outros amigos do RH. Que tipo de iniciativa você acha que tem sido mais bem-sucedida nessa questão? Que tipo de dúvida mais tangível, mais pontual tem vindo dos colaboradores? Acho que para clarear um pouco, assim, né, esse tema que é tão importante, mas que tem maneiras bem feitas e não tão bem feitas de se praticar a educação financeira, né? Sim. As dúvidas, como eu disse no começo, né, elas têm sido absolutamente diferentes, diversas e abrangentes. E todas que vocês possam imaginar. Mas como que eu faço? Qual é o processo básico? Onde eu acesso? O que eu faço? Como eu escolho o banco? Será que a taxa é boa ou não é boa? Será que eu tô vendo direito aqui o número de parcelas e o valor? Qual é o... E muitas vezes a gente percebe até que não entendem o conceito mais abrangente, né? Quando você fala, mas ali tem uma taxa de X. Só que o custo efetivo total lá é maior do que aquilo, a pessoa não entende. Então você vê que são dúvidas de todas as maneiras, né? Então, teve até um exemplo interessante que eu presenciei. A pessoa já com um consignado feito com a gente, obviamente com o parceiro anterior, e essa pessoa dizendo, mas eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso de mais porque eu preciso resolver um tema da reforma da casa, porque estamos falando de coisas básicas. Isso acende um alerta total, né? Então, nós estamos falando de uma pessoa que já tem um percentual comprometido bastante grande da sua renda mensal, buscando ainda mais. Tudo bem, a gente pode entender que ali pode ser a composição familiar, dê para sobreviver de alguma maneira, mas aquela renda está sendo comprometida na sua totalidade de alguma maneira. Então tudo isso vai gerar uma série tem gerado uma série de questões para a gente. A gente hoje no RH, na Serasa, a gente tem o que a gente chama de 6500, né, que é um call center do RH, para abrir chamados, se a pessoa tem algum problema ou coisa do gênero. Você podia até agilizar o meu que eu fiz outro dia lá, que tá agarrado. Então, mas aí tem que aprovar ainda. Tá sob análise. Para ver se cabe na sua margem. Tá bom, valeu. Então, o 6500, por exemplo, é uma ferramenta extremamente útil para a gente, porque além da gente ter ali um canal onde a pessoa também consegue acessar, ali as pessoas estão absolutamente preparadas para poder responder qualquer tipo de pergunta. Então, o que nós fizemos ali? Montamos todo um que a gente chama de desktop procedure, né, com todas as questões possíveis e imaginárias de primeiro nível, para que a gente possa ajudar o colaborador a fazer esse tipo de operação. E, obviamente, tem um outro processo que a gente chama de Tier 2, que se não está ali naquele hall de questões que podem ser abarcadas ali no primeiro nível, vai para um segundo nível, aí um especialista vai ajudar o colaborador e até ligar para esse colaborador para a gente poder dar o suporte necessário. É óbvio que a gente não vai se meter na vida, nem é essa a nossa obrigação. Se meter na vida financeira do funcionário não é o nosso objetivo e nunca vai ser. Mas o que a gente tem feito deixa eu ajudá-los a entender quais são as melhores opções e quais são os melhores conceitos por trás de tudo isso, para que eles possam tomar a melhor decisão. E aí, eles tomando melhores decisões, no dia a dia, eu estou ajudando, inclusive, essas pessoas a terem mais tranquilidade
na sua vida de uma forma geral e obviamente, conseguindo prosperar de alguma forma. Então, esse é o grande objetivo que a gente tem feito. Muito legal. Bom, Delber, voltando a falar dos bancos, mas agora da perspectiva, de fato, das instituições financeiras, né, que também estão se familiarizando aos poucos com a nova dinâmica, né, até as fintechs estão disputando espaço, e além da contratação do consignado já está acontecendo diretamente, né, agora via os sites e os apps das instituições, recentemente foi liberada a portabilidade entre bancos. Explica para a gente, por favor, o que isso significa, se isso pode ajudar na redução das taxas cobradas, né? Você até falou isso, mas sobre como que o RH pode se envolver, mas seria legal entender um pouco melhor como que ele consegue ter visibilidade, né, quanto a essas movimentações, para orientar os colaboradores. Eu sei que você já falou isso na outra pergunta, mas são tantas dúvidas, se você puder ainda descer um nívelzinho a mais, eu acho que é importante. Não, acho que super vale, e shame on me aí por adiantar o assunto, mas brincadeiras à parte, assim, tem alguns pontos aqui pra gente discutir em relação à instituição financeira. Eu já chego nessa questão da portabilidade, porque ela é uma ferramenta interessantíssima para os dois lados, mas é importante que a gente ainda saiba um aspecto fundamental do momento que a gente está no processo. Esse mês de maio foi o primeiro mês em que as empresas tiveram a obrigação de escriturar tudo no E-Social, mas as primeiras deduções na folha, né, o primeiro repasse, né, que vai ter que ser casado com as deduções na folha, ainda não aconteceu. A gente não sabe exatamente, tanto em relação aos nossos clientes quanto para as empresas que nunca fizeram isso no mercado, a gente não sabe exatamente o tamanho da discrepância operacional e de eventual inadimplência que vai decorrer desses primeiros meses de operação do novo consignado. Eu repito, qualquer número que a gente tem agora não vai ser um número que vai ser parâmetro para o futuro. Esse é um número que reflete um momento de início da operação, de entendimento da operação, de ajuste dos sistemas de folha, de ajuste dos contadores, de ajuste do processo do RH. Então, não estou querendo aqui também dizer que esse número vai ser parâmetro para todas as transações do futuro, mas a gente ainda não sabe o tamanho do machucado, olhando na perspectiva da instituição financeira, que isso vai ter na carteira de consignado privado dele. E por que eu estou chamando a atenção para esse ponto? Porque isso significa que, diante de um cenário de um risco incerto, a tendência da instituição financeira é pisa no freio. É só ver o tamanho do ticket. Nós saímos de 20, 25 mil de ticket para 5 mil. É um quarto de exposição, né? E isso conta uma história. A outra história, na perspectiva da instituição financeira que a gente tem acompanhado, é essa relacionada à portabilidade. Qual é o ponto? Tem duas maneiras aqui de uma instituição financeira ser muito ativa no novo consignado, com um pouco mais de segurança, com menos risco para ela. Quais são? Primeiro, eu vou refinanciar o consignado que já existe, porque eu já conheço aquela empresa, eu já conheço o colaborador, eu já conheço a informação do salário dele, da margem dele, porque eu sei que já está sendo deduzido, então eu sei ali parâmetro que não vai ter erro de margem, que não vai ter erro, o empréstimo que está lá é meu, eu inclusive blindo para um outro não averbar naquele mesmo colaborador. Então, migrar um contrato que já existe para o novo consignado é uma ação que o banco pode fazer sem ter um delta muito grande de risco para ele, porque ele já conhece muita variável. Então a gente vê bancos fazendo isso, outros bancos ainda mais tímidos, talvez se estruturando, mas essa é uma dimensão. A outra dimensão, pessoal, e se a gente olhar ali para o ranking de quem mais originou, a gente vai ter indicativo de que isso é verdade, é para o banco que já tem um empréstimo pessoal para um determinado consumidor, então ele já emprestou um dinheiro sem colateral, ele já está correndo risco, porque aquela pessoa, ele pode perder o emprego, pode sair, pode resolver não pagar o boleto, pode esquecer de pagar o boleto. E o que ele faz? Ele pega aquele empréstimo pessoal que já existe e colateraliza no novo consignado. Exato. Bem ou mal, com mais ou menos risco operacional, ele ainda tem alguma dimensão de garantia do salário, da margem, da informação que está no social, da eventual correlação com o empregador. Então a gente vê muita instituição financeira que está dando um micro desconto do empréstimo pessoal e transformando aquilo em empréstimo consignado. Para o colaborador passa uma impressão de que estou melhor, estou pagando menos. E para o banco eu estou gerando uma colateralização. Então, essa questão da portabilidade, hoje, ela tem sido utilizada, e de maneira adequada, na minha opinião, pela instituição financeira, para que ela possa originar num cenário de menos risco para ela, até que ela entenda a dinâmica do mercado. Mas, por outro lado,
o governo tem incentivado essa ferramenta da portabilidade para que, de fato, as pessoas possam ter um desconto na taxa. Sim. E aqui, galera, eu volto naquele aspecto que eu comentei antes, e eu acho que aí eu começo a responder melhor a sua pergunta, que é, o que o RH pode fazer, então? Como que o RH pode usar a portabilidade para traduzir isso em melhores taxas? Né? Se eu junto a sua pergunta com a observação do AC, tem 2 cenários possíveis aqui. O sujeito que já tem um empréstimo pessoal e pega um consignado sem quitar o empréstimo pessoal, ele está duplamente endividado. Ou eu posso ter um indivíduo, a pessoa, que tem um empréstimo pessoal, seja no cartão, seja no cheque especial, seja diretamente com a instituição financeira, e que o RH pode comentar e falar o seguinte, vem cá, se de repente você tem esse empréstimo aqui, por que você não troca por um consignado pagando 30% menos, 50% menos? E aí, de fato, você vai trazer um respiro, né? Trazer um afago para um eventual momento difícil que aquela pessoa está passando. Então, a questão da portabilidade, na minha opinião, ela é uma ferramenta importantíssima que, se bem utilizada, pode trazer benefícios concretos para o colaborador, mas também para o empregador. Porque, né, o estresse financeiro impacta decisivamente a produtividade de alguém no ambiente de trabalho, a moral, né, aquela ambiência, né, aquele espaço do ambiente de trabalho vai ficar contaminado se tem alguém ali muito tenso, né, e estresse financeiro é inegavelmente um fator relevante. Eu acho que um ponto para adicionar que o Delber está trazendo é exatamente isso, né? Quando eu disse que se você tira da frente e resolve o seu problema operacional de alguma maneira, você, obviamente, tem um foco num lado mais estratégico e de médio e longo prazo, né? Então, eu acho que o meu comentário aqui também e a força que muitas empresas têm quando se junta, obviamente, todos os consignados de alguma maneira e até os empréstimos anteriores, a força que essa empresa pode ter até para fazer renegociações e a SalariFits pode ajudar, inclusive, essas empresas a buscarem taxas melhores na plataforma da SalariFits. Isso também tem um foco bastante grande, que é a união de todos, obviamente, para que taxas melhores aconteçam. E aí, taxas melhores acontecendo, você tira, obviamente, aquela pressão daquela pessoa. E o grande objetivo do governo pensar, e a sociedade de uma forma geral, pensar em empréstimos consignados de alguma maneira, é obviamente baixar o risco, é obviamente você tirar as pessoas de sufoco financeiro e tirar, obviamente, aquelas pessoas de endividamento contínuo para que elas possam resolver a sua vida e, obviamente, prosperar. Eu acho que esse é o grande objetivo, e esse é o objetivo que a gente tem que tentar buscar de alguma maneira, para que as coisas aconteçam e realmente esse objetivo de trazer um consignado que gera um trabalho operacional, que gera uma exposição, que gera mais questões relacionadas à educação financeira, realmente no lugar correto desse tema. Então eu acho que essa é a nossa oportunidade que a gente tem aqui, né? Excelente. Bom, acho que a fala de vocês abarcou já bastante coisa. Mas é claro que cada pessoa está lidando, né, com essa novidade de uma maneira própria e pode estar tendo dúvidas que a gente acabou não abordando ainda. Então eu vou compartilhar aqui algumas perguntas que foram enviadas pela audiência. Vamos lá. Bom, a Cláudia Oliveira mandou o seguinte. Bom dia. Gostaria de saber como devemos tratar os funcionários que já possuem consignados contratados com a SalariFits e ainda... Bom, se ainda assim conseguiriam pegar empréstimo via CTPS digital. Nesse caso, eles ultrapassaram a margem de 35% prevista em legislação. Como tratar esses descontos na folha de pagamento? E, Cláudia, é o seguinte, vamos começar aqui até para informação de todos, porque a pergunta da Cláudia foi hiper pertinente e é um desses exemplos, né, operacionais que vão aparecer no dia a dia do RH. E a dor do dia a dia, né? Super dor. Pela legislação, tá? Não é possível que uma pessoa que já tenha um consignado no modelo antigo, que ela pegue um novo consignado. A opção desse consumidor, dessa pessoa, vai ser migrar o consignado antigo para o novo consignado com a mesma instituição financeira, com uma obrigação legal de ser uma taxa menor do que aquela que ela tinha. Então, a orientação para esses colaboradores que já têm um consignado você não pode pegar um novo consignado e você deve procurar a instituição financeira, né, para refinanciar isso, ou para fazer um novo consignado na nova proposta.
papel da Salary Fits aqui, Cláudia, é justamente a gente entender quais são essas pessoas, ajudar na interação entre o RH com essas pessoas, avisar para elas né, até dessa oportunidade que elas têm de baixar um pouco a taxa de juros e trabalhar para que isso aconteça. Delber, mas você não falou que 5% dessas pessoas que tinham consignado já vieram com um novo consignado? Aqui, o nosso papel vai ser ajudar o RH a conversar com as instituições financeiras, né, as novas, para falar, olha só, Houston, we have a problem here. E esse problema possivelmente foi ali de alguma trava lá na data prévia, o Léo social, etc., que causou essa dupla originação, e a gente vai precisar tratar disso. Acho que uma postura aí de vou esperar para ver o que acontece não é ideal, porque esse problema pode escalar, e é melhor agir de maneira preventiva e para os nossos clientes, bora procurar Salary Fits para a gente ajudar a resolver. Para quem não é cliente nosso, bora procurar Salary Fits para a gente ajudar a resolver. Boa, tá certo. Olha, o Igor trouxe também uma pergunta bem tática. Ele diz o seguinte: a portaria 435 do Ministério do Trabalho me exige como empregador a informar aos colaboradores quando não houver desconto da parcela. Qual a solução da Salary Fits, né, para me apoiar a cumprir esse item? A Salary Fits aí tem, digamos, um portfólio de opções, nesse caso, para ajudar na comunicação com os colaboradores que têm consignado. Seja no app da Salary Fits, seja via portal da Salary Fits, seja via interação por SMS, pelo celular ou pelo e-mail corporativo. A gente é capaz, sim, de apoiar os colaboradores, até de produzir material para o RH, para dizer, olha, essa aqui é o tipo de informação que você deve trazer para o colaborador e até orientação para ele. Beleza, não foi feito desconto. O colaborador vai olhar, legal, não descontaram a parcela, e o que eu faço com isso? Qual que é a implicação para mim? Vão descontar agora? Eu pago um boleto? Eu procuro o banco, eu posso atender uma ligação que vem do celular falando que é do Bradesco, do Itaú, do Santander, que vai me mandar um boleto, isso pode ser um golpe? Qual que é a situação que eu tenho? Acho que o papel aqui é fundamentalmente de agir preventivamente, se comunicar com aquele colaborador e ter ali para ele uma informação clara de qual é o próximo passo, né? Exatamente. Avisar que não foi descontado é o início, mas é muito longe ainda do que de fato pode ser feito para apoiar esse colaborador. Mas eu acho que eu faria um adendo aqui que é melhor evitar esse tipo de situação de você não descontar do funcionário aquela parcela, porque também existe um pedaço dessa nova lei do consignado que a empresa é responsável por isso. Por isso que eu digo que a gente está numa situação operacional mais tranquila e consistente, muito, por toda a infraestrutura e a gestão que a Salary Fits dá para a gente no RH. Então, hoje eu tenho relatórios que eu consigo dizer exatamente o que entrou, o que chegou novo, obviamente do governo, eu consigo saber o que está vindo adicional na minha guia do FGTS para pagar, eu consigo depois ajudar o financeiro a conciliar essa diferença, ou seja, eu tenho uma série de processos e relatórios hoje que a gente consegue fazer a gestão. E lembrando, não podemos chegar nessa situação, porque no final é o RH que é a empresa que vai pagar, se a gente tiver falhas operacionais. Então, é melhor que a gente se prepare. Acho que você levantou um ponto super importante aqui, interessante, para demonstrar até o papel mesmo, né, sem querer ficar muito aqui panfletando a favor da Salary Fits, apesar de eu ter bias para fazer isso, mas esse aqui é um exemplo do trabalho, de um dos trabalhos que a Salary Fits faz, que é bem importante para ações preventivas, né? De onde vieram esses números que eu trouxe, né, que eu falei há pouco de 5% de pessoas que têm duplo consignado, dos 36% dos novos empréstimos, etc. Vieram da nossa ação preventiva junto com o RH, né, a partir da qual a gente vai lá, busca aquela informação do Emprega Brasil, dos empréstimos que foram originados, e a gente bate aquilo com a folha. Esse é um dos exemplos da checagem que a Salary Fits faz e que dá para o RH subsídio para ele poder agir preventivamente. Então, ele vai ter que, por exemplo, quando ele pega aquele dado que 24% dos empréstimos originados tem um valor de desconto maior do que a margem cadastrada, quais são as ações que o RH pode ter? Primeira, deixa eu auditar minha folha para saber se eu calculei a margem certo à luz da nova legislação. Exato. E não à luz que eu calculava antes. Um ajuste preventivo pode fazer com que a parcela seja descontada adequadamente e que não tenha problema entre o que o RH, entre o que o financeiro pagou da guia do FGTS e o que o RH descontou. Por outro lado, se eu vejo que o cálculo está certo e o que está errado foi que o valor originado foi maior, é o momento de, ao invés de esperar a folha voltar, o RH, o financeiro pagar a guia e o RH ficar com um pepino para resolver, é falar, pessoal, vamos
avisar o colaborador que temos um problema aqui, vamos procurar a instituição financeira e vamos agir. Então, esse trabalho preventivo, ele só é possível se você consegue, claro, fazer essa avaliação antes, e esse é um dos papéis que a gente tem enquanto ferramenta, né? Exatamente. Bom, e o André Barbosa, ele está falando aqui, ó, que a solução SalaryFeeds é excelente, dada a sua integração feita, né, sua integração direta com bancos, empresas, o que beneficia em muitos funcionários. E aí a dúvida dele é como é que as empresas podem oferecer informações sobre educação financeira para os seus funcionários, né, o que vai ajudar a não gerar aí o sobreendividamento através da SalaryFeeds. Então, acho que ele quer saber a relação da SalaryFeeds e soluções de educação financeira. A gente tem no portfólio, né, de outros benefícios da SalaryFeeds algumas opções relacionadas à educação financeira, né? Então tem na parte de educação cursos e trilhas ali de conhecimento vinculados à educação financeira. A gente tem produtos, né, às vezes de investimento e financeiros que ajudam ali esse componente de educação financeira, mas a gente também trabalha bastante com RH, seja promovendo eventos no estilo desse, em que a gente fala para as pessoas sobre educação financeira e etc. Mas, igualmente, podemos fazer, dependendo do contexto, do interesse da empresa, eventos direcionados para os colaboradores daquela empresa. Trazer palestrantes de fora e fazer ações de fato, vamos chamar de campanhas, que são focadas, né, uma semana, alguns dias, ou dentro de um evento corporativo que a empresa já tem para mostrar os benefícios que ela tem à disposição dos colaboradores. Acho que a gente tem aí alternativas, né, naquela colaboração que a gente tem com as empresas para tangibilizar ao máximo esse tipo de conteúdo para os colaboradores, tá? E eu acho que também coisas básicas, né, gente? A gente também discutiu aqui várias opções. No final dessa live, vocês vão receber um material também para ajudá-los aí nas questões de educação financeira. Então, hoje, material sobre educação financeira você vai encontrar em diversos lugares, inclusive dentro da plataforma, até na Serasa, de uma forma geral, e assim vai. Então, eu acho, para mim, educação financeira, como eu tentei dizer no começo, né, ela vai ficar para as empresas como um menu de Microsoft Office, de alguma maneira, né? Isso é básico. Então, e dá para fazer isso de uma forma muito simples e já começar a colocar esse componente de educação financeira dentro do mindset da empresa. Então, pega esses materiais, estrutura alguma coisa, pede para a área de RH organizar de alguma maneira, coloca na intranet da empresa essas informações, alinha com a gestão para que esse tema seja, de alguma maneira, explorado, mesmo de forma mais tímida dentro da organização, mas que já vá colocando essa sementinha de alguma forma. Então, eu acho que existem... Hoje temos várias opções disponíveis para que a gente possa começar a tocar nesse assunto de forma decente, né? E só implementando que a gente vai ajustando, né? Só abrindo o diálogo sobre esse tema com o colaborador, que eu acho que o RH, cada um dentro da sua realidade, vai entendendo, né? A melhor maneira de lidar, mas realmente... dar a mão para a educação financeira e contar com a gente também, né? Porque é isso, temos muitos materiais de qualidade disponíveis nas diferentes frentes, redes sociais, blog e tudo mais. E hoje, né, quem está aqui com a gente vai receber 2 materiais, vocês vão receber um compilado com os principais pontos da conversa de hoje e vão receber um material de educação financeira aí, ó. Agora ninguém vai ter desculpa. A gente vai enviar para vocês, né, esse material sobre como o novo consignado impacta as equipes, criado em parceria com a InvestPass, que é uma plataforma de ensino, que é um plano de saúde para suas finanças e é oferecido pelo portal SalaryFeeds, né? Inclusive, se a sua empresa aí, ó, já tem SalaryFeeds, entre em contato com o CS para a gente saber, para você saber, na verdade, né, como então oferecer esse benefício da InvestPass. Eu queria agradecer muitíssimo, né, todo mundo que está com a gente até agora, e Delber e AC, mais uma vez, né, que troca rica. Vocês querem deixar algum recado final? Só para reforçar aí o nosso entusiasmo com esse momento que a gente tem vivido, né, de continuar aqui na nossa missão, né, de mais de 20 anos com o Econsig, né, com o nosso conhecimento de causa sobre o consignado, de como promover saúde e bem-estar financeiro no ambiente de trabalho. Então a gente está com super entusiasmo aí e sempre à disposição para a nossa missão de ajudar os RHs dos colaboradores,
nos procurem. E, claro, para agradecer a todos, a vocês. Acho que é super importante esse debate e ainda o segundo de muitos, eu espero, sobre esse tema tão rico. Não, e eu acho que, complementando, agradecer também a presença de todo mundo no webinar e aqui, os nossos parceiros, e dizer claramente, a gente está aqui para ajudar. Procure a gente nas plataformas, nas redes sociais e assim por diante. E a gente está aqui para ajudar. A gente tem vivido isso juntos. A Laura trouxe esse tema. A gente tem que, obviamente, estar de braços dados com esse novo tema. Não enxergar isso como uma coisa negativa de aumento operacional da área de RH. Isso a gente resolve, a gente já viu aqui. E sim como uma oportunidade de até melhoria da sociedade, de uma forma geral. Então, um avanço, né, para a sociedade de uma forma geral, para as pessoas, e melhoria de vida das pessoas. Então, eu acho que a gente, de mãos dadas aqui, braços dados, a gente está aqui para ajudar e só chamar. Bom, por fim, né, eu queria reforçar a importância da gente ouvir vocês, né, que estão envolvidos também nesse tema, que nos acompanharam. Então, já está na tela, gente, um QR Code? Já? Ótimo. Então, apontem o celular para esse QR Code, né, que já está aí na tela. Mandem para a gente o feedback de vocês, para a gente seguir aprimorando os nossos conteúdos, né? Como eu já disse, sigam a Salary Fits e a Serasa Experian nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, nos acompanhem, né, nos nossos sites, nos nossos blogs, para a gente seguir de braços dados, de mãos dadas, navegando juntos em meio a essas e outras mudanças, né, porque já deu para ver aí, a gente também já tem outras novidades sendo reveladas pelo governo, né, como, por exemplo, a NR1, isso que está aí, já, né, batendo na porta. Então, reforçando, quem participou da live vai receber por e-mail, então, esse compilado, esse material sobre educação financeira, em parceria com a InvestPass. E é isso, né? Estamos aqui juntos nessa missão de facilitar a rotina do RH, trazer mais segurança para os bancos, para que eles possam oferecer melhores taxas e, acima de tudo, promover mais saúde financeira. E saúde financeira, eu acho que é a grande palavra, né? Para sintetizar a nossa conversa, né? Para ajudar aí os colaboradores de todo o Brasil, um caminho que só é possível com responsabilidade, informação de qualidade e flexibilidade para que a gente siga aprendendo, se adaptando. Em nome da Salary Fits e da Serasa Experian, eu queria agradecer muito a todos vocês que nos acompanharam e que seguem com a gente. Delber, AC, muito obrigada a todos, um beijo e até a próxima. Pessoal. Tchau.